Olá, sejam bem-vindos a mais um vlog. Eu sou a Simone, você está no canal Simone em Portugal. E hoje então eu vou falar um pouquinho sobre a situação do coronavírus. Primeiramente, eu até peço desculpas por esse meu sumiço. Eu realmente não imaginei que muita gente fosse sentir minha falta. Eu dei uma passada bem rápida pelos meus e-mails, eu não consegui responder e vi que tem um monte de gente perguntando: Simone, você tá doente, aconteceu alguma coisa, você sumiu, dá sinal de vida. Então eu vou dar uma passada bem rápida para falar um pouquinho sobre o que eu penso, o que eu estou vivendo, nessa situação que o mundo está passando, que é sobre o coronavírus. Então, gente, vamos dizer hoje, como que a situação está hoje. Então, aqui, principalmente Europa, está bem evoluída a doença, Hoje a China continua em primeiro lugar. Até tenho aqui alguns apontamentos da última divulgação. China, 82 mil casos e 3.300 mortes, Isso, gente, dá uns 4%. Itália, 48 mil casos e 4.100 mortes, o que representa quase 10% dos infectados morreram. Espanha, que está em terceiro lugar, 26 mil contaminados, 1.400 mortes, isso dá 5%. E Portugal, graças a Deus, nós temos 1.300 casos, 12 mortes, isso dá 1%. Então quer dizer que a gente está indo pelo caminho certo. Mudanças. O que mudou? O que a gente teve que se adaptar? Então, hoje muitos comércios estão fechados, escolas todas fechadas, muitas empresas. Eu já estou fazendo o home office, o meu marido também. Não faz muito tempo, a gente está há menos de uma semana trabalhando em casa, o que é muito positivo, graças a Deus, porque eu me senti realmente muito insegura, principalmente eu que trabalho em call center, que estou próxima, a centenas de pessoas, um do lado da outra, um em cima da outra. Então, realmente, agora, trabalhando em casa, está uma tranquilidade. Escolas, todas as escolas de Portugal estão fechadas, já faz uma semana e meia. Isso aconteceu, na minha opinião, de uma forma muito tardia. Eu, inclusive, ontem recebi uma informação que um professor está contaminado. O SNS já entrou em contato conosco, dizendo que o meu filho, que teve contato com ele, tem que ficar isolado em um quarto pelos próximos 14 dias. Então, imagine isso dentro de uma família que você já está confinado, tendo que uma pessoa ficar dentro de um quarto nos próximos 14 dias. A gente tem que medir a febre, enfim, tem um procedimento que a gente precisa cumprir. Então, na minha opinião, fechou-se as escolas de uma forma tardia, era para ter sido fechadas antes. E como que está em casa? Eles estão fazendo alguns trabalhos em casa, ainda não está com um modelo muito definido, está bem confuso, está muito complicado, principalmente porque eu que tenho 2 crianças, imagina quem tem 3. Eu só tenho um computador, que é o que eu uso, que é o meu uso pessoal, que eu trabalho inclusive também. Meu marido já tem as condições dele, trouxe todos os equipamentos dele, montamos, que ele trabalha com 3 equipamentos, então ele já está em um quarto, porque também a gente tem que ter estrutura física para a gente se adaptar. Então, em relação à escola, as crianças estão fazendo trabalhos, não se sabe ainda como que vai fechar este segundo período, As crianças não tinham feito ainda, não tinham feito as provas finais, vamos ver como que vai ficar. Mas para já é isso, estamos estudando em casa com algumas atividades que os professores estão encaminhando. Comida, No começo de tudo isso, teve assim uma preocupação muito grande, que ia faltar comida, que os supermercados iriam fechar, enfim, foi muita especulação. Eu entrei nessa também, porque muita gente falando. Eu nunca vivi isso, gente? Eu não sei como me comportar numa situação dessa. Então eu entrei nessa, também fui ao supermercado, fiz uma compra gigante, vários produtos enlatados, coisas que não estragam, e foi totalmente desnecessário. Os supermercados estão cheios de comida, faltam alguns produtos, nada que realmente preocupe. As grandes redes você pode entrar e sair sem nenhuma preocupação, não tem nada que te impeça. Supermercados lotados, aliás, cheio de gente. E os menores têm algumas regras que você entra um e sai outro, Mas também não estão fechados, então isso não é uma preocupação para já. Penso que isso não vai ficar desabastecido. Viagens e fronteiras. Então, Portugal está com as fronteiras fechadas, principalmente com a Espanha, que é o terceiro país mais contaminado, Aeroportos também, para muitos países não se pode mais voar, inclusive Brasil só sai agora de Lisboa e não sai todos os dias, se eu não estou em erro, saem 3 vezes por semana para São Paulo e Rio, tem menos voos ainda. Então, para quem pretendia vir para cá, agora não é hora de nenhuma mudança, agora é hora de cada um ficar realmente no seu lugar e aguardar um pouco mais para ver como que a coisa vai evoluir. Mas
viagens canceladas, inclusive a minha, né, que ia agora nessa semana ao Brasil, meu voo foi cancelado, a gente não vai mais. Também outros voos meus foram cancelados, que a gente tinha algumas viagens aqui dentro mesmo, também não se pode mais fazer, então no momento nada de trânsito para outros lugares. Prazo. Eu diria que a gente não sabe, eu acho que inclusive ninguém sabe para quando que isso vai realmente terminar. Inicialmente era até o dia 13 de abril, mas já estamos ouvindo, inclusive do nosso primeiro-ministro, que isso pode se estender até junho, porque realmente a situação está, gente, muito complicada. Então, ninguém sabe ainda o que vai acontecer nos próximos meses. Isolamento. Eu diria que o isolamento, para algumas pessoas, está sendo mais fácil, para outras está sendo realmente muito complicado. Principalmente para quem já tem, né, alguma síndrome, para quem já tem alguma situação onde o isolamento é algo que potencializa, né, muita coisa. Então, eu tenho colegas que já estão em depressão, conheço pessoas que estão super bem por estarem em casa, ainda não estão sentindo, mas isso vai muito de cada um. Mas ter que ficar preso, gente, é uma situação que sufoca, né? Então, como que eu estou? Qual que é a minha situação? Eu não estou em paranoia, tenho uma preocupação muito grande com o meu país, né? Com os meus pais, com a minha sogra, que é uma pessoa idosa, mais de 80 anos, fumante. Então, estou muito preocupada lá, sim. Eu não posso nem ir agora socorrê-los, né? Se acontece alguma tragédia na minha família, eu não posso nem ir, não posso nem participar. Então, esse isolamento nessa parte é uma coisa que realmente eu nem quero ficar pensando, que senão a gente vai acabar enlouquecendo. Então, tem que ir um dia após o outro, de novo, como eu sempre falo, né, na minha vida, é um dia após o outro, sem ficar com muita previsibilidade do que vai se passar, porque senão a gente vai entrar em parafuso. E como a gente não tem prazo de quando isso vai acabar, então, gente, é manter a sanidade mental, porque é isso que a gente vai ter que realmente entregar daqui a um tempo. Por enquanto é muito recente, a gente está aqui em casa em 10 dias, e se a gente tiver que ficar 3 meses, como que isso vai ser? Né? Então a gente realmente tem que ir com muita fé, fazer muita oração para que a gente realmente consiga passar por isso sem adoecer de outras formas, né? Então eu diria que este confinamento pode trazer grandes problemas para muitas pessoas. Aqui em casa, por enquanto, estamos todos bem, né? Tanto de saúde, adaptados a essa nova rotina, tentando entregar o melhor. E o que mais sufoca, né, é que a gente passou por um inverno chuvoso, onde realmente impediu a gente de passear, de sair, que foi chato mesmo este inverno, meses, né, 4 meses aí de quase um confinamento, porque a gente não conseguia colocar os pés na rua de tanta chuva, de tanto vento, né, e agora com esse período que a gente não pode sair, tá, assim, dias lindos, está tendo maravilhosamente céu azul e a gente tem que ficar dentro de casa. Então isso é outra coisa que, né, consome a gente, mas vamos lá, gente, força, firme e forte, foco, porque a gente, cada um fazendo o seu, só cada um fazendo o seu. No todo, a gente vira essa mesa. Preocupações e futuro. Aquele que conseguir dizer o que vai acontecer depois que a gente superar tudo isso, depois que essa guerra passar, realmente merece um prêmio, porque, gente, ninguém sabe, ninguém consegue imaginar o tamanho do prejuízo que esse vírus vai deixar mundialmente. Não é só aqui em Portugal, não, mundialmente. Claro que aqueles países mais pobres irão sofrer, aqueles países que têm menos atividades econômicas vão sofrer mais, que aí entra Portugal, aí entra Itália, né? Aí entram alguns outros países que também dependem muito mais, né, da sua atividade econômica, do turismo e dos serviços, que isso hoje é o que mais está afetado, né? Então, toda a rede de serviço, hotéis, restaurantes, gente, tá tudo encerrado. A maioria está encerrado, são poucos os que estão abertos. A parte de viagens que você não pode transitar, você não pode entrar, você não pode sair, você não pode... Então, pensa, né? Pensa isso em um país que vive disso. Então, é claro que as consequências serão, assim, estrondosas e vão fazer grandes estragos. Agora, ninguém sabe o que vai acontecer. Aquele que vier aqui e falar assim, porque este é o caminho, aquele, é pura especulação. Ninguém sabe. Ninguém consegue imaginar o ônus que isso vai deixar. E é isso que me preocupa. Vamos ver o que nós vamos passar aí nos próximos anos.
Porque, gente, a situação não tá simples, a situação mexeu com o mundo inteiro e isso não chegou ainda muito forte no Brasil e as pessoas lá estão minimizando. Então, se você faz parte desse grupo que acha que isso aqui é tudo uma brincadeira que não vai chegar, cuide-se, porque quando chegar vai ser em massa. O Brasil tem muita gente. Então, cuidado. Este é o meu recado, são as minhas palavras mesmo, com toda sinceridade. Tome cuidado e cada um faça o seu, só isso, cada um faça o seu, que aí todo mundo junto vai conseguir vencer essa guerra. E você, o que você acha disso? Deixa aqui embaixo nos meus comentários. Quem tiver dúvida pode deixar aqui embaixo, se eu tiver tempo eu respondo. Não vou negar que eu vou dar uma sumida, mas gente, estou aqui também rezando com muita fé que vamos todos passar por isso e conseguiremos superar, tá bom? Então, beijinho a todos e até a próxima.